Fala, batedor de escanteio! Estamos aqui pela primeira vez com uma entrevista especial, uma entrevista mais do que especial. Você já deve ter visto quem é, né? Clicou na thumb, clicou no título. Você tá vendo ele do meu lado aqui, é o Celso Zelt, grande pesquisador do Corinthians, professor, né? Professor de jornalismo da Casper Libero, comentarista da ESPN há tantos anos, TV Cultura, enfim. Grande jornalista esportivo aí do Brasil, que hoje dá a honra de ser entrevistado pelo Escanteio Curto, a primeira entrevista do Escanteio Curto, e não podia ter um convidado de maior nome do que Celso Zelt, né, Celso? Fala aí. Seja bem-vindo ao Escanteio Curto. É isso aí, Pedro. Muito obrigado. Eu sou a favor do Escanteio Curto. Tem gente que não gosta. A gente vai fazer um vídeo sobre Escanteio Curto ainda. Tá no nosso planejamento. Porque o Escanteio Curto merece respeito. Conte comigo. Enfim. É isso. A gente convidou o Celso por quê? Legal. Porque a gente vai falar dos 30 anos do primeiro título brasileiro do Corinthians, né? Em 1990. Completa 30 anos nesse mês de dezembro. E para celebrar isso, o Escanteio Curto decidiu falar um pouco sobre esse título, que é tão importante para o corintiano, né? Primeiro título brasileiro, que acabou com uma piada, né? Tantas piadas que o corintiano já sofreu nesses anos do clube. Uma dessas piadas foi que ser um clube que não tinha título nacional. E esse título acabou com essa piada. Então a gente vai falar um pouco sobre isso com o Celso. Antes, eu queria agradecer você por topar a entrevista, né? Queria fazer um relato pessoal aqui, que eu sempre te acompanhei na ESPN. Cresci com você no Loucos por Futebol. E depois, na minha adolescência, Legal, mais no BB Debate, enfim, é uma honra entrevistar você e, enfim, agradeço você por aceitar o convite. Poxa, muito obrigado. Eu é que agradeço porque o título brasileiro de 1990 é muito importante para mim, inclusive nos profissionais. Foi a minha primeira cobertura de maior fôlego, né? Eu trabalhava na revista Ação, que substituía a revista Placar. E me formei em 1989, portanto era meu primeiro ano como repórter, como jornalista. Eu já trabalhava desde o primeiro ano como revisor de textos da Editora Abril, mas eu cobri muito de perto aquele gol do Tupanzinho. Não vou dizer que estava atrás do gol no momento do gol do Tupã, porque naquela época só era permitido o acesso ao gramado aos profissionais de imprensa escrita como eu nos últimos minutos da partida, e o gol do Tupã foi ainda muito cedo no primeiro tempo, né? Mas eu tenho excepcionais recordações daquele título. Inclusive, se você entrar no YouTube, vai ver a transmissão da Bandeirantes. Quando acaba o jogo, o Jacelir, lateral esquerdo, está dando uma entrevista sobre aquele título, e eu passo atrás no gramado, assim, eu passo atrás do Jacelir com os meus 22 aninhos, maravilhado, assim, com uma cara muito feliz, e o meu bloquinho de repórter fazendo as anotações para aquele texto que eu considero o meu primeiro texto de maior importância, que eu fiz para a revista Ação, que substituía a revista Placar. Muito legal, começou bem, né? Com grande cobertura aí desse título muito importante do Corinthians. E você falou, né, de 89, 90. Eu queria começar a entrevista falando um pouco como que era o clima daquele Corinthians, vamos dizer assim, a expectativa com aquele time, né? Que muita gente coloca hoje como azarão, mas eu queria entender melhor, até porque nosso público é mais jovem, né? Acho legal, uma oportunidade boa para falar como que era a expectativa desse Corinthians, né? E aí, tentando trazer para o público mais jovem, dá para dizer que era uma coisa mais ou menos como o Corinthians de 2017, que ninguém imaginava, né? Acho que ninguém no começo de 2017 imaginava que aquele time ia acabar o ano como campeão brasileiro. Ou era uma coisa mais 2005 ou 99, que existia uma expectativa do time ser campeão de algum campeonato naqueles anos? Não, a expectativa era nula. Você pode ouvir até o próprio Neto fala muito sobre isso, né? O Neto, que foi o grande jogador daquele campeonato. Ele tá falando um outro futebol também, né, Pedro? O futebol não era tão esse negócio que é hoje, tanto que os direitos eram da Bandeirantes, não eram da Globo. E eram outros tempos também. O Vicente Mateus era o presidente ali do jeito dele, era um homem de seu tempo. O time vinha de um campeonato paulista em que o técnico era o Zé Maria, não o histórico Zé Maria, lateral direito de 77, mas um funcionário ali, ex-boxer, até já falecido recentemente, o Zé Maria. Ele vendia carros na Boca, ali perto da Folha de São Paulo, treinava garotos, e o Zé Maria era o técnico, porque o Matheus queria economizar dinheiro com o técnico. E com o Zé Maria de técnico, o time tinha feito um Paulistão, perdeu
do Noroeste de Bauru na primeira rodada, depois não perdeu de mais ninguém. Mas empatou muito, inclusive um jogo em Bragança Paulista, que teria que ter ganho para ir para a final, não ganhou, teve a final caipira, Bragantino e Novo Horizontino, e o Corinthians iniciava 1990 com pouquíssimos reforços, o próprio Tupanzinho, o herói do título, era um jogador modesto, vindo do São Bento de Sorocaba, junto com o zagueiro Guinei, e a expectativa era quase nula de título. O Corinthians começa muito mal, perdendo de 3-0 do Grêmio em Porto Alegre, perde do Cruzeiro de 1-0 aqui no Pacaembu, cai o Zé Maria, veio o Nelsinho Batista, que era um técnico promissor, tinha sido vice-campeão paulista pelo Novo Horizontino, né, contra o Bragantino do Luxemburgo, que foi o campeão, e aí as coisas começam a dar mais certo. Mesmo durante aquela campanha, o time passou vários jogos sem marcar nenhum gol, um jejum quebrado só num clássico com o Santos, 1-0, gol do Dinei, que estreou, menino de tudo, 19 anos, assustado. Agora, não era um time tão ruim como falam também. Tinha um excepcional goleiro, que era o Ronaldo Giovanelli, fez história no Corinthians, inegavelmente. Tinha um bom zagueiro, que era o Marcelo, depois virou Marcelo de Jean, mas na época era só Marcelo, um zagueiro feito em casa. O Márcio, volante, que depois virou o Henry Márcio Bittencourt, técnico Márcio Bittencourt, na medida do que se jogava o futebol na época, ele dava muita paulada ali, então não deixava a bola chegar na defesa, para o horror do Tele Santana, que vivia reclamando das faltas do Márcio, mas a FIFA e o futebol em si ainda não eram tão exigentes no aspecto da disciplina quanto hoje. E tinha principalmente um craque que acho que naquele momento e também no ano posterior era o melhor jogador em atividade no país, que era o Neto, né? O Neto desequilibrou com seus gols salvadores, gols de falta principalmente, e foi isso que fez a diferença para o Corinthians acabar sendo campeão de um campeonato que, claro, não era de pontos corridos, né? O Corinthians se classificou ali no fim, se classificou graças a uma rodada em que podia ter passado o Goiás, e não se classificou, classificaram 8, o Corinthians acabou entrando, e contando muito com a força da sua torcida, do Pacaembu, naqueles jogos heróicos, memoráveis, contra o Atlético Mineiro nas quartas de final, contra o Bahia na semifinal. Aí chega embalado, a gente sabe que o Corinthians embalado é uma força, contra um São Paulo que o futuro disse que aquele São Paulo era melhor, porque tinha Tele, tinha Zete, tinha Cafu, mas aquele São Paulo que chegou na final do Corinthians, com o Corinthians, também não era tão melhor assim, não. Mais pra frente a gente ia ver que aquele time do Tele deu liga. Mas naquela final o Corinthians vinha muito mais embalado que o São Paulo e acabou conquistando seu primeiro e inesquecível título de campeão brasileiro. Mas foi uma surpresa até pro mais fanático dos corintianos. Não, mas o engraçado que você falou da final, né, contra o São Paulo, porque quem é mais jovem como eu, né, que não acompanhou todo o contexto, né, de como é que chegou, a gente olha os nomes, né, a gente olha o Leonardo, né, estava em início de carreira de São Paulo também, Cafu, Zete, o Raí, né, o Raí é grande craque do time, e compara com o Corinthians, a gente vê nome a nome, a gente fica até, São Paulo era franco favorito, mas pelo que você falou, até pelo como o Corinthians classificou no embalo, o São Paulo, e pelo São Paulo ter um time de jovens, né, eram nomes, jogadores que seriam consolidar mais tarde, na verdade o São Paulo não era tão favorito, então, porque pelo menos pra mim, olhando assim, parece que o São Paulo é até mais favorito do que você tá falando, assim, parecia que era... Não era não, a gente considerava, tanto que o Corinthians ganha os 2 jogos, né? O Corinthians podia ser campeão com empate, o Corinthians ganha os 2 jogos. Ganha o primeiro jogo com o gol do Wilson Mano. Esses nomes todos se consolidam no São Paulo e no futebol brasileiro posteriormente. O Zete, que vinha do Palmeiras para o São Paulo, ainda não era o grande Zete que se consagrou como ídolo são paulino. O próprio Cafu era muito contestado, inclusive na seleção brasileira, principalmente pelos cariocas. O Antônio Carlos era um zagueiro em começo de carreira. O Leonardo já era um nome mais estabilizado desde o Flamengo, mas ainda não era o Leonardo que viria a ser. O Raí só convenceria a torcida do São Paulo a partir da final do ano seguinte, do Paulista, contra o mesmo Corinthians, quando ele fez chover. Aí sim, mas até ali o Raí era um jogador em potencial, que inclusive já tinha vindo em 87 para o São Paulo e ainda não tinha se afirmado. São Paulo também tinha muito Eliel, que era um atacante ali, que também não se firmou tanto no futebol. Tinha um zagueiro chamado Ivan,
que entregava a rapadura para o Corinthians, inclusive quando ele foi para a Inter de Limeira, continua entregando. Então a diferença não era tão grande assim, não. Havia uma diferença e havia principalmente um embalo maior do Corinthians naquele momento, né? O Corinthians fez partidas contra Atlético Mineiro e Bahia que entraram para a história do clube. E aí, falando desses jogos contra Atlético Mineiro e Bahia, primeiramente, vou fazer duas perguntas para você. A primeira é se ele entrou como favorito, né? Porque pelo que você falou, ele chegou classificado na Bacia das Almas, né? Por um ponto, né? Para o mata-mata. E segundo, se o Corinthians conseguiria virar esses jogos que você falou, né? No jogo de ida, no Pacaembu, sem a torcida. Vamos dizer, numa situação em que, claro, é uma situação totalmente hipotética que foge da realidade, mas só para imaginar, exercício de imaginação, fosse uma pandemia em 90, né? Que o Corinthians jogasse sem torcida e aí esses fatores externos de ambiente não teriam. Você acha que seria possível o Corinthians virar esses jogos sem torcida no Pacaembu? Eu acho que não ganhava. Acho que o Pacaembu foi absolutamente fundamental, né? Quem assistiu a jogos do Corinthians no Pacaembu lembra, em algumas partidas, de uma energia que corria na torcida e emanava para o campo, e os jogadores passavam a entender isso. E foi o que aconteceu naquela noite, né? Realmente o Corinthians se classifica para os mata-matas meio na Bacia das Almas, desacreditado. Mas aí aconteceu essa coisa de mata-mata que a gente vê às vezes em Copa do Mundo, muito em Libertadores, zera tudo. E aquele jogo com o Atlético, o Corinthians toma um gol do Gerson, sobrinho do Baltazar, cabecinha de ouro, depois faleceu. E aquela situação era muito difícil, porque o Corinthians teria que ganhar por 2 de diferença em Minas. Era o jogo de um dos melhores classificados, o Atlético, contra um dos piores classificados, o Corinthians. O campeonato era meio complicado, classificava um de cada grupo antecipadamente, entre os 8, então não dá para a gente falar assim, primeiro e oitavo. Mas dá para falar que era um dos primeiros contra um dos últimos. E aí, de repente, corre aquela energia no Pacaembu, né? Principalmente por causa dos gols do Neto. Aquele dia o Neto faz um gol de cabeça, que nem era a especialidade dele. E foi uma coisa incrível, foi uma energia, teve muito a ver com o clima daquela noite, era uma noite de sábado, e num Pacaembu vazio não teria acontecido nada daquilo, não teria acontecido o embalo, fatalmente não teria acontecido. O mesmo se repetiu contra o Bahia, uma chuva torrencial, as imagens mostram bandeiras, eu nem sei como agitavam aquelas bandeiras enormes com pano molhado naquela chuva, e o Corinthians também sai perdendo com gol de falta de um ex-jogador do Corinthians, o Wagner Basílio, que estava no Bahia, e aí acaba virando com gol de falta do Neto e um escanteio, gol contra do Paulo Martins, mas forçado pela maestria do Neto naquela cobrança de escanteio. Então foram duas noites muito parecidas, duas histórias, 2 enredos muito parecidos, e o Corinthians foi ganhando força com isso. Foi ganhando força, confiança, e acaba chegando à final com o São Paulo muito mais embalado. O São Paulo também não fez uma ótima campanha, né? O Tele esteve até ameaçado no cargo, ele que entrou ali no meio do campeonato. O São Paulo, no Paulista de 90, teve aquela discussão se caiu ou não caiu, mas o fato é que tinha feito uma campanha péssima no Paulista de 90, com o Diego Forlán, uruguaio de técnico. Então o Corinthians chega bem mais embalado, motivado, mas eu te digo com certeza, com a certeza de quem estava lá nas 2 noites, que não, o Corinthians não teria passado por Atlético e Bahia num estádio vazio. Certo, e aí voltando um pouquinho, né, você falou da chegada do Nelsinho Batista, né, depois das 3 primeiras rodadas, eu não sei exatamente se ele estreia contra o Palmeiras, que é vitória na quarta rodada. Tem o jogo Vitória da Bahia. Isso, tem um jogo que ele empata, né, 0-0. Isso, contra o Palmeiras ele conquista a primeira vitória no dia do aniversário do Neto, e fez um gol. Predestinado, né, então. O que eu queria perguntar é se esse jogo contra o Palmeiras, no caso, ele ajudou no embalo do Corinthians, né? Porque ele acaba numa sequência de vitórias depois desse jogo contra o Palmeiras, né? Sequência positiva, que foi o que acabou classificando ele para o mata-mata. E aí, no caso, quero dizer o seguinte: se a vitória contra o Palmeiras, especificamente, né? A vitória do Clássico, ajudou a embalar, ou se fosse qualquer adversário, se
sei lá, o Internacional, qualquer adversário aleatório, seria o mesmo resultado. Uma vitória contra o Palmeiras sempre ajuda em qualquer circunstância, né? É que eu digo o Tite aí que só chegou a ser quem foi porque passou por clássicos contra o Palmeiras, ou mesmo o Carille. Mas eu acho que especificamente nesse caso não, porque o jogo com o Palmeiras ainda foi em setembro. Muita água rolou até o fim daquela fase preliminar, pré-mata-mata. Inclusive aquele período de seca de gols aconteceu depois do jogo contra o Palmeiras. O time não fazia gol em ninguém, não. 0x0 com o Vasco, 0x0 com o próprio Bahia na fase anterior aqui em São Paulo. Acho que teve um 0x0 com a Portuguesa também. Eu fui em todos esses 0x0. 0x0, 0x0, 0x0. Ganhando o Santos de 1x0. Aquela fase antes do mata-mata foi muito irregular por parte do Corinthians, né? Fez uma boa partida em Minas, ganhou de 3x1, um gol do Mauro, que hoje é o Mauro da Silva, trabalha na comissão técnica, esticão do Neco, mas ao mesmo tempo, naquela última rodada lá, que quase ficou de fora dos mata-matas, perdeu aqui no Pacaembu para o Inter de 3x0, gols de um jogador chamado Leco. Então acabou correndo o risco de nem se classificar. Enfim, foi uma campanha bastante irregular na fase de grupos. A vitória contra o Palmeiras foi importante, mas ela foi muito antes, né? Foi em setembro. De lá para frente, o time teve muitos altos e baixos mesmo. Eu não faria uma relação direta do jogo com o Palmeiras com o que aconteceu no mata-mata. Eu acho que está mais próximo da boa partida que acertou em Minas contra o Atlético, nos 3x1. E aí, né, falando um pouco mais no sentido geral, eu queria perguntar para você o quanto você acha que esse título de 90, que tem muito disso de ser na raça, como você falou no embalo, ajudou na construção de um imaginário, que hoje se tem do Corinthians, de ser um time da raça, como você falou, um time de chegada, se deixar chegar F3 pontinhos, enfim, o quanto que esse título de 90 ajudou nessa construção, ou se ele já existia esse imaginário do torcedor corintiano, até do torcedor em geral, do torcedor brasileiro. E, enfim, o quanto que isso ajudou a construir esse imaginário do Corinthians? Então, eu acho que reforçou esse imaginário, né? Não construiu porque esse imaginário já existia. O Corinthians é o time dos desafios desde que foi fundado. O Corinthians é maior que os seus desafios. Ele nasce como um clube de várzea, e aí quem era do contra, porque até hoje tem os que são do contra mesmo e tem prazer nisso, né? Falava, duvido jogar no futebol oficial. Aí o Corinthians foi lá e jogou no futebol oficial, saiu da várzea. Depois falavam, duvido ser campeão no futebol oficial. E o Corinthians foi campeão no futebol oficial, 1914, 16, 22, 23, 24, campeão do centenário. Aí tinha uma época que a Taça dos Invictos, que era disputada dentro do Campeonato Paulista, só o Corinthians não ganhava danada da Taça dos Invictos. Todo mundo também tirava sarro. Até o dia que o Corinthians ganhou e no ano seguinte ganhou de novo para ficar com ela em definitivo. Tá no Parque São Jorge até hoje. Depois veio a história dos 22 anos sem ser campeão. E foi em 77, de um jeito bastante parecido com 90. Elenco desacreditado, não era o melhor time, mas se superou. Ganhou em 88 do Guarani em Campinas, com o gol do Viola, quando o Guarani era muito melhor. Mais uma vez você vai fazer essa leitura que você fez aí do time do São Paulo, e vai ver que o Guarani tinha Ricardo Rocha, o próprio Neto, Evair, João Paulo, que era um ponta esquerda terrível, todos juntos, e no fim o campeão foi o Corinthians. Então eu não digo que 90 construiu, porque tudo isso que eu estou falando já estava construído antes de 90. Mas eu diria que 90 veio alimentar isso, consolidar isso, ratificar isso, agora em termos nacionais, que era a tal cobrança que você falou, realmente existia. Eu lembro o Lúcio Ribeiro, muito meu amigo, jornalista, que trabalha muito com cultura pop. O Lúcio, um palmeirense chato, terrível, vivia me dizendo que o Corinthians tinha que mudar o nome de Corinthians para Paulista, porque esse Paulista atrapalhava, que só era Paulista. E aí o Corinthians foi lá e ganhou o Paulista, como depois ganhou também a Libertadores, né? Então parece ser a sina do Corinthians ser maior que os seus desafios. Sobre 90 só não dá para dizer que criou essa tradição, porque essa tradição já existia antes e continua existindo depois. Mas eu te digo com toda certeza que aquele time de Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei e Jacenir, Márcio, Tupanzinho, Neto, Fabinho, Wilson Mano e Mauro,
eles alimentaram essa mística do contra tudo e contra todos, da superação, né? É a mística da superação. Foi muito, muito importante para essa mística, por tudo isso que a gente falou. Mas, claro, não foi aí que essa mística começou. E nem foi aí que terminou também, como o futuro mostraria, né? Com certeza, né? E aí, inclusive, tentando trazer o futuro e o passado do Corinthians, e falando de 90, e você falou, né, 77 e 2012. Eu acho que o Corinthians tem muito de gerações, né? 77 foi a libertação de uma geração, 90 foi de outra, e 2012 representou outra libertação, vamos dizer assim, de uma geração, no caso a minha, né? Eu sou corintiano. É isso. Enfim, e aí eu queria trazer para você o seguinte, eu acho que é meio que consenso que 77 e os títulos de 2012, tanto a Libertadores como o Mundial, são os 3 maiores do Corinthians, assim. A maioria dos corintianos vai falar isso. Claro que tem experiências pessoais que podem mudar isso, mas de forma geral é isso. Eu queria perguntar para você em que patamar está o título de 90? Ele vem logo atrás desses? Ele está atrás do Mundial de 2000, por exemplo? Ou está na frente? O que você acha? Aí tá um pouco o seu lado pessoal mesmo. Bom, para mim foi muito importante, como eu te falei, até do ponto de vista profissional, né? Eu acho que algo como 77, aí eu não estou falando, porque as pessoas quantificam muito, é Paulistinha. Gente, era outro mundo. Nosso mundo era esse aqui. 77 ele foi campeão do mundo porque foi campeão do nosso mundo, do mundo que a gente vivia. Então você está falando um outro tempo, né? Mas 77 é uma coisa maravilhosa, inclusive em termos emocionais, talvez algo raro na história do futebol mundial. Não tem um clube que aponte um momento tão importante para si, como foi 77 para o corintiano. O sofrimento era muito grande. 22 anos sem ganhar o principal campeonato, o Corinthians saiu do futebol para entrar na esfera da cultura pop. Era assunto de peça de teatro, Muro de Arrimo, de cinema com os filmes do Mazzaropi, de piada, de marchinha de carnaval, Doutor, eu não me engano, Meu Coração é Corintiano. Então aquilo transcendeu muito. A despeito de ser um paulista contra um brasileiro em um mundial, eu ainda acho que 77 é uma coisa muito especial e muito à parte. Né? A Libertadores, mais recentemente, foi igualzinho o que foi 90 no brasileiro. Era a cobrança do momento ali do futebol, né? O momento do futebol hoje pede a internacionalização. O momento do futebol em 90 pedia a nacionalização. Então, acho que é um dos grandes títulos corintianos, do ponto de vista do Campeonato Brasileiro, especificamente, eu acho que é o maior de todos. Porque 98 e 99 foram conquistados com uma facilidade que não é corintiana. Talvez o maior time que o Corinthians já teve tecnicamente. E 2005 teve vários outros problemas que tiraram o prazer do corintiano de gritar de boca cheia, é campeão. E 2011, 15 e 17 virou uma rotina. Virou um título como aqueles títulos que os palmeirenses ganhavam nos anos 70, os São Paulinos nos 90, os santistas nos 60, né? Virou uma coisa mais comum, mais corriqueira, até menos romântica. Então eu colocaria o título de 90, e aí é como você falou, cada geração, o meu pai, por exemplo, que está com 90 anos, graças a Deus, continua torcendo firme para o Corinthians, toda quarta e todo domingo, ele vai achar que é o título de campeão do 400º em 54, que naquele momento também teve seu peso. Sim. Assim como 77 foi a minha libertação, 9 anos de idade, o meu viu a Libertadores e jamais vai esquecer, né? Mas eu acho que 90 briga aí, sim. Briga com Libertadores, briga com 77, briga com 54, por conta de tudo isso que a gente falou, né? Das circunstâncias adversas, como diz aquela música, né? O Corinthians é preto e branco, onde passa deixa encanto, porque rema contra a maré. E em 90, aquele time remava contra a maré. Isso, muito que bem, muito que bem. Eu queria só, para encerrar a entrevista, no finalzinho aqui, trazer não sei se seria uma resposta, mas comentar uma piada que se diz muito, né, que os torcedores rivais fazem, e aí é até normal, porque o corintiano também faz com o palmeirense de distorcer um pouco a história do clube, enfim, flamenguista com vascaíno, e se diz muito, né, que o Corinthians nasceu em 90, né, essa é a piada que o palmeirense faz, o futebol não nasceu nos anos 90, né, que o palmeirense gosta de falar, e
E aí eu gostaria de tentar trazer o que tem de verdade nisso. Quanto que o Corinthians realmente cresceu, entre aspas, com esse título de 90. E aí, claro, considerando tudo que você falou, que é tudo que é verdade, porque não é que o Corinthians não ganhava os títulos mais importantes antes de 90. Os títulos mais importantes eram o campeonato estadual. Mas mesmo assim, o quanto que essa falta do título nacional do Corinthians aumentou o Corinthians, vamos dizer assim, entre aspas, bem entre aspas. Eu acho que é ao contrário do que dizem, e é verdade, os palmeirenses têm razão, não começou em 90, não, começou muito antes, começou em 1902, e considerando que começou em 1902, o Corinthians já era grande com os títulos paulistas, que aliás tem mais que o Palmeiras, tá? Então, é isso, o Corinthians é um clube do seu tempo. Quando se exigia a profissionalização não, a entrada no futebol oficial, ele saiu da várzea e foi para o futebol oficial. Quando era importante ser campeão estadual, ele era o grande campeão estadual. Quando você passou a exigir o título nacional, demorou um pouco, mas ele foi campeão nacional e hoje é um dos maiores campeões brasileiros. Quando passou a se exigir internacionalização, o Corinthians foi lá e ganhou a Libertadores, e quando se contestava um mundial que é o Corinthians foi lá e ganhou outro. E muito provavelmente será durante um bom tempo o último sul-americano campeão mundial de clubes, pelo jeito que a coisa anda. Então eu concordo que talvez tenha demorado um pouco, em alguns casos, no caso do título nacional, no caso do título internacional, mas o Corinthians sempre alcançou esses objetivos e nunca esteve abaixo de ninguém. Esse recorte de 1990, 1960, é coisa de quem quer deturpar a verdade. A verdade é que o Corinthians sempre foi grande dentro do que o futebol propunha desde 1910. Muito bem. Inclusive muito bem. Tem algumas contas tortas, né? Fala assim, o Corinthians esperou 80 anos para ser campeão brasileiro. Não esperou 80 anos para ser campeão brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro não tinha 80 anos. A primeira vez, aliás, a segunda vez que se tentou alguma iniciativa interestadual nesse país, que foi com o Rio-São Paulo de 50, o campeão foi o Corinthians. E também não esperou 100 anos para ser campeão da Libertadores, porque a competição não tem 100 anos. A competição começou em 60. Então o Corinthians não podia ser campeão de uma competição que não existia. São essas contas tortas que quem quer fazer faz, né? Sem compromisso com a verdade dos fatos. Distorção, né? Enfim, eu acho que a gente pode encerrar a entrevista por aqui. Eu acho que foi muito proveitoso. Muita gente que, como eu também, né? Eu nunca assisti, não estava na época, né? Em 90 não acompanhei o Corinthians. E é legal a gente ter um pouco desse relato de quem viveu. Você viveu intensamente, você cobriu o Corinthians, pelo que eu entendi, né? Pelo Placar. Cobria pela revista Placar. A Ação, né? Naquele ano, especificamente, a Placar parou de circular. Circulou com o nome de Ação. A revista São Paulo em Ação, depois a Semana em Ação. E aí voltou a ser Placar. Mas fizemos toda a cobertura. Trabalhei junto com o grande Daniel Augusto Júnior, que hoje é o fotógrafo do Corinthians. E ele fez a mais bela foto do gol do Tupanzinho no exato momento em que o Tupanzinho coloca a perna para empurrar a bola para dentro do gol do Zete. Aliás, agora que você falou do gol do Tupanzinho, eu lembrei uma pergunta que eu queria fazer, tava esquecendo já. Você bota o gol do Tupanzinho no top 10 gols da história do Corinthians, top 5, que é um gol muito lembrado. Eu, assim, com 5 anos, meu pai já me mostrava. Meu pai mostrava o gol do Tupanzinho. Falava, não, esse cara aqui era demais, era o talismã. Enfim, acho que todo corintiano fanático conhece esse gol. E em que patamar se coloca? Que lugar da história do Corinthians? Eu acho que briga por top 5 ali, né? Eu acho que briga por um top 5 aí. Tem o gol do Basílio, que tem que entrar. O gol do Guerreiro, contra o Chelsea. Sim. Bom, alguns gols assim, o gol do Viola contra o Guarani em Campinas, mas eu acho que o do Tupã ainda está na frente do gol do Viola. Porque era moderna também, e aí sim brasileiro vale mais que paulista. Aí você está falando a mesma língua. Tem o gol do Luizinho, que deu o título do 4 centenário, vai ter gols do campeonato de 22 contra o paulistano. Os gols que quebraram o tabu contra o Santos em 68, Paulo Borges e Flávio. Eu acho que o gol do Tupã briga por um top 5. Eu só coloco assim, com certeza,
abaixo do gol do Basílio, do gol do Guerreiro no Mundial contra o Chelsea, e talvez abaixo também dos gols do Sheik contra o Boca. Talvez junto com aquele gol do Paulinho contra o Vasco, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Um pouquinho mais porque valeu o título. Top 5 pro Tupã. Com certeza o Tupanzinho vai ficar feliz. Meu pai também. Meu pai, grande fã do Tupanzinho, desse gol dele. Sempre que pode, ele passa pra gente ver aqui em casa. Bom, Celso, eu vou encerrar a entrevista por aqui. Agradeço você por ter topado essa entrevista. Acho que você conseguiu passar uma imagem melhor, né? Como eu disse, para quem não acompanhou como eu, que é mais jovem, corintiano ou não. Enfim, agradeço a entrevista. Até a próxima. Quem sabe você aparece em outra entrevista aqui com a gente. Valeu? Legal, Pedro. Prazer foi meu. Prazer foi meu. E que pena que você não viu, porque 1990 foi realmente uma lição de vida. Eu recomendo que vocês entrem no YouTube aí e vejam tudo de legal que foi construído naquela campanha. Foi muito bacana aquela campanha corintiana. Um abraço para todos. É isso. Valeu, Celso. Valeu quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!